processo. Vai. Oi, gente, só para avisar que eu esqueci de gravar do começo da aula, então tô continuando agora, tá, Fê? Tá, perfeito. Então, ok. Eu posso ler. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Como dirimir a culpa que oprime o autorrespeito? Vocês, ocidentais, têm que perdoar os seus pais. Uma yoga indiana disse isso para mim. Dificilmente nós fugiremos de ser o que nossos pais foram totalmente, porque eles foram modelos de nossa infância. Se é assim, como perdoar as nossas e as falhas de formação deles? A resposta fácil é sendo avô e não carregando essa responsabilidade de criar os filhos e, portanto, ser deliciosamente irresponsável. A resposta mais profunda é acariciar o coração devagar, num outro ritmo mais lento. Sim, demora o tanto de vida que restar. Plantar árvores, vê-las crescer, ou orquídeas, e vê-las se renovarem no ciclo da vida, curtir os sucessos, entender os fracassos e perdas, substituí-las por ganhos e aventuras. Afinal, ninguém quer encurtar a vida o inesperado. Refresca sua memória e veja, e veja. Eu estava tentando entender, porque eu comprei esse livro aqui, A Questão da Culpa, de Karl Jasper, que ele fala sobre como perdoar a culpa dos alemães em relação ao nazismo. A questão é você estar querendo ver a sua própria culpa, né? Eu acho que a gente sempre vai pensar na nossa relação com os pais, né? E quem faz psicanálise, então. Nossa Senhora, aí o negócio fica. Esses dias eu falei para minha terapeuta: caraca, o que eu tenho a ver com meu pai e com a minha mãe também? Chega! Sabe assim? Porque do nada aí, mas como era com a sua infância? Como era com o seu pai? Rô, não sei como é que era, eu quero saber como é que tá agora. Já assim, sem paciência já? Mas aí o negócio volta para lá, porque eu acho que é isso, né? É perdoar os pais e a gente se perdoa também. A gente se vê repetindo, não adianta. Eu me vejo repetindo várias coisas da minha mãe, do meu pai, a gente se vê repetindo. Eu acho que todo mundo aqui. Ou do responsável, né? De alguém que cria, não precisa ser necessariamente pai ou mãe, mas daquela pessoa, né? Que tá ali, que te formou na infância. Aquela referência de adulto que você tem na infância. Como é que aquilo marca a gente, de certa forma, né? E perdoar isso é importante, porque é entender que esse outro também teve falhas e que também talvez tenha ferido a gente em algum momento. E se liberar, né? Liberar o outro dessa culpa, que tava todo mundo aprendendo, tá todo mundo aprendendo, né? Hoje eu olho para minha mãe e falo: caramba, é uma mulher. Uma mulher que teve uma filha ali para criar, sabe? Recém-separada, que separou e que enfrentou a dor da separação e teve uma filha para criar. Uma mulher que estava ferida e me criou. Uma mulher de 30 e poucos anos, que é minha idade. Será que eu teria feito diferente? Ferida? Não sei. Acho que não. Enfim. Quem mais quer ler, gente? Muitas coisas que ninguém pergunta e que a gente fala. A terapia é muito isso, né? Vocês estão muito Ai, silenciosinhos. Eu quero ler o meu, sim. Por favor. Mas pode ser depois dele, ele falou antes. Agora, posso falar, vocês dois? Olha aqui, gente, eu não tenho estrutura não, tá? Tô sem estrutura com esse casal. Eu não sei mais, assim, já entreguei tudo, ó, não, qualquer coisa já tá valendo, entendeu? Eu não tenho estrutura. E a Cris, quando ela fica com essa carinha rindo, assim, do ladinho, aí eu fico assim, ó, apaixonada por ela. Vai, gente, vamos continuar. Te amo, Fê. oi, vamos lá. Eu, só para avisar, o nome tá errado, tá escrito Luiz, mas é que o laptop é emprestado. Meu nome é Vanderlei. Vamos Sabemos. lá. Ah, vamos lá. Eu, só para contextualizar, eu fiquei me perguntando
eu fui ao pé da letra. O que ninguém nunca me perguntou mesmo? Então, essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Nunca me perguntaram por que você tem vergonha de dançar. Eu discorri sobre isso. Sempre que vou a festas e lugares onde tenho que dançar colado ou agarrado com alguém, fico sem graça. Por muito tempo fui gordo e me sentia desengonçado. O óculos, o cabelo grande, eu era um corpo desengonçado e gordo. Acho que não me sentia bonito por fora e a falta de amizades também me fazia ver feio por dentro. Tenho até certa inveja de quem faz aquelas dancinhas bestas de TikTok. São tão desprendidos da vergonha e são tão espontâneos. Meu ritmo corporal nunca me ajudou muito. Eu gosto de dançar sozinho sem a obrigação de sincronizar meus passos com os outros. Dançar junto parece requerer uma conexão corporal e de uma complementação que é de um nível de dificuldade de outro mundo para mim. Tenho 2 pés esquerdos. Então resolvi ficar dançando em meio às palavras, assim me entendo melhor. Amei. Fico muito grata, gente, como as Foi coisas isso. saem aqui e a gente consegue compartilhar coisas tão íntimas, né? Com muita segurança. Eu acho que a escrita, ela traz isso pra gente quando a gente começa a praticar, e a gente está praticando aqui coletivamente, também no espaço de segurança, né? Porque a gente está aqui sem julgamento, confiando que tudo que está sendo falado aqui fica aqui. Não tem por que sair daqui. É tudo nosso. Mas eu acho que a escrita faz isso, sabe? Não é sobre a aula, a condução, não é sobre mim, não é sobre nós também, mas eu acho que é sobre a nossa disposição em colocar para fora, em escrever, simplesmente parar e entender que a gente pode fazer isso, e buscar, retirar, investigar esses espaços internos e arrumar esses espaços internos, mesmo que por alguns minutos, sabe? Aqui. E adorei seu texto, muito profundo também, né? Traz muitas coisas dessa vergonha de dançar, de mexer o corpo e da sua relação com o seu corpo. Que bom que você trouxe isso pra gente, porque eu acho que isso desperta coisas em todos nós aqui. Essa relação com o corpo, em cada um de uma maneira diferente. E que bom que você trouxe. Ai, total, pra mim. Ai, outro dia eu tive que ir pra uma festa aleatória e eu fiquei, gente, toda vez que eu vou pra uma festa isso, eu não consigo, ai, socorro. E ninguém nunca me perguntou, foi mais ou menos um voodoo, uma bola de cristal que você fez agora, essa atividade, realmente. Ninguém nunca me perguntou, eu nem sabia como, tentei achar uma resposta agora, eu acho que é isso. Que bom. Então vamos marcar de sair para dançar, todos nós. Você vai também, Vanderlei, mas só tocar música em português, hein? Não vai ter música em inglês, não. Vai ser só em português. Tá? Para você dançar em português, cantando nossa música em português. Tá bom. Alguém mais quer ler? Eu quero ler o meu, ficou incompleto, mas quero Sem problema. compartilhar. Aí. Eu estava escrevendo sobre uma coisa que eu li há pouco tempo atrás. Não. Esses dias eu li. Não é uma frase completa. Minha epifania foi tanta que eu tive um daqueles momentos de eu tenho que tatuar isso na minha testa. Eu quero começar a mudar isso a partir de agora. Docinho. Era meu apelido quando era criança. Incapaz de fazer mal a uma mosca, eu era conhecida por ser muito simpática com estranhos. Ao passo que eu ia crescendo, eu fui percebendo que as pessoas abusavam um pouco dessa bondade minha. E eu fui enrijecendo. Ainda hoje, quase todos os meus nãos terminam com uma explicação. Mas pelo menos eu sei o que eu não preciso falar. Amei. E eu acho que também todo mundo se identifica, em alguma proporção. Tem uma ladrilha que é assim, não encolher para caber. Que a gente se encolhe demais, né? Para caber em alguns espaços que a gente acha que é nosso. Então, a gente tem medo de ser grande muitas vezes, sabe? A gente tem medo de receber elogio. Essa coisa da gente justificar ou não é como a gente dá elogio para alguém, né? Que a gente fala assim, nossa, sua roupa é tão bonita. A pessoa fala, ih, mas até é muito velha. A gente nunca consegue só falar assim, obrigado. A gente nunca consegue aceitar só isso, sabe?
E é capaz de a gente aceitar até a crítica, mais fácil do que a gente recebe o elogio, sabe? A gente está mais acostumado a aceitar. Então, você fala assim, cara, essa sua roupa, ela não ficou muito legal em você. Você é verdade, não. De verdade, não ficou. Mas a gente geralmente não aceita, né? Ah, adorei seu texto, adorei sua roupa, você faz isso legal. E aí você fala, mas ela tá antigo, ela tá velha. E aí se justificar ou não é a mesma coisa, né? A gente tá sempre... Eu não consigo, por exemplo, falar não de primeira, assim. Eu sempre preciso também justificar o não. Eu tenho que me explicar o tempo todo, sabe? Ah, não, é por causa disso, com esse medo de ferir o outro, né? Então a gente tá sempre encolhendo o que a gente é para caber nesses espaços e na maioria das vezes o outro nem faz as coisas com uma facilidade, a gente fala assim, caraca, se fosse eu, sabe? Eu teria ficado, nossa, eu não faria assim, fiquei chateado, não sei o quê. A gente fica se ferindo muito, né? Isso também é uma das coisas que bloqueia o nosso processo criativo. No livro da Julia Cameron, né, que eu acho que eu tô falando o sobrenome dela de um outro jeito, que não é assim que fala. No inglês do Vanderlei não é assim, eu acho que Cameron. Mas eu tô falando Cameron. Vanderlei, socorro. Me ajuda, Vanderlei, com esse Cameron. Então, o nome do livro é O Caminho do Artista, que é um livro conhecido até de processo de escrita, que ela propõe que a gente escreva durante 2 meses, todos os dias, 3 páginas matinais, à mão. E aí esse exercício existe pelo quê? É a mesma parada, né? Mal comparando com esse que a gente começou a falar do Jorge Amado, que ele fala, escrevi um barato desse texto, desse livro, que eu escrevi para não publicar. Esse desafio da Júlia, que ela pede, né, esse exercício de processo criativo, para escrever todos os dias 3 páginas à mão, de manhã, todos os dias assim que acorda, não é nem para você escrever um texto pronto, assim. Então, ela diz, inclusive, que se você não sabe o que escrever, você pode escrever, não sei o que 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 escrever hoje, não sei o que escrever hoje, até acabar as 3 páginas. Porque é simplesmente tirar. É esse exercício que é quase um exercício de suar, de fazer xixi, de soltar, sabe assim? De tirar do corpo. Tem o Ítalo Calvino, fala muito isso, eu vou trazer também o exercício dele ainda essa semana, né? Só pode ser essa semana, né? Porque acaba no caso na quinta, mas essa semana, que é sobre isso, sobre o processo de escrita do texto. Então, ela fala sobre isso, porque durante esse processo da gente colocar para fora, todos os dias de manhã, não necessariamente sabendo o que a gente vai falar, e na hora surge mesmo, a gente vai entrando em contato com esses desconfortos internos, porque é só sobre a gente. Então, o objetivo não é ter um texto, mas é a gente colocando todas essas pequenas coisas para fora, sabe? Por que eu não danço? Por que nunca me perguntou? Eu nunca falei sobre isso. Caramba, então pensei aqui. É claro que quem já pensa muito já sabe mais ou menos quais são os seus próprios processos internos, mas de repente entender e verbalizar e elaborar isso e falar isso em voz alta que, caramba, eu não sei dizer não sem me justificar. Tentar mudar isso, a gente pode propor esse desafio, que essa semana a gente aceite elogios sem justificar o elogio e que a gente também diga não, sem justificar o nosso não. Então, quer ir para tal lugar? Não, não quero. Não quero, porque na verdade eu até queria, mas é que não vou poder, porque amanhã, não sei o quê. Não quero, já, gente. Isso faz a gente se reforçar como gente, essa questão da autoridade e da autoria que a Grada fala também, sabe? A gente precisa se reforçar, e esse reforço, ele vem também através da palavra, ele vem muito através da palavra, sabe? Uma vez eu ouvi de um lugar muito especial que frequento, que é assim, não diminua a tua palavra. Eu fiquei de fazer um ladrilho com essa frase, sobre falar no diminutivo demais, sabe? Então, não sei o quê, é tão bonitinho, não sei o quê, de você sempre estar tendo um jeito assim de amenizar aquilo que você quer falar, e você acaba você acaba diminuindo também a sua palavra, encolhendo a sua palavra para que ela caiba no discurso, para que ela caiba no olhar do outro. Então a gente tem que se prometer que a gente não encolhe a nossa palavra, é muito forte aquilo que a gente é, assim, só pode ser o que a gente é. Então, isso também está através do discurso, sabe? Por isso que a prática da escrita, para mim, funciona muito como uma ferramenta de autoconhecimento e de autofortalecimento de quem eu sou, da minha identidade, do meu discurso, do que eu falo para o outro, de como eu falo para o outro. Então, independente de quem quer viver através da escrita, eu acho que esse treino, ele é importante para a gente fincar, sabe assim? Fincar a nossa palavra, não diminuir, a gente não se encolher. Alguém mais quer ler? Eu sei que teve gente aqui. A Cris falou que quer ler. Antes da Carolina. A Carol, né? Eu. Boa, Carol. Tá. Só para contextualizar um pouco,
A gente começou falando de Grada Quilomba, né, de racismo, enfim. E acho que o que eu quis trazer assim foi um pouco de subverter, porque acho que assim como é sempre esperado de mulheres, né, que a gente fale sobre feminismo, também é sempre esperado de nós, pessoas negras, que a gente fale sobre as nossas experiências de dor, né, convivendo com racismo diário. Então, só para contextualizar, eu acho que eu sou uma grande defensora da sensibilidade da humanidade, né, que tudo que a gente faz é político, mas a gente não necessariamente quer falar sobre isso o tempo todo, né? E a gente precisa ter esse direito também. Total. Então, escrevi o seguinte. Ontem assisti a um filme chamado A Verdade, que conta a história de uma grande atriz que está enfrentando o processo de envelhecimento. E, nesse momento, precisa conviver com uma filha que ressente muito a relação entre elas. O filme começa com uma cena onde a atriz concede uma entrevista a um jornalista e há alguma pergunta muito parecida com essa, e ela diz já estar farta da mesma pergunta. Por que eu lembrei disso? Talvez todas essas perguntas que a gente acha à primeira vista que são grandes perguntas, são, na verdade, perguntas ordinárias, disfarçadas de grandes questionamentos profundos. No fundo, é só uma forma do interlocutor jogar a responsabilidade toda para você. Veja, nesse momento, cabe a nós a pergunta e a resposta. É de uma liberdade assustadora, tal qual uma redação de tema livre. Há um sem fim de temas sobre os quais valeria a pena falar nesse momento em que nos concedem a voz, mas há algo quase que subversivo no ato de não ir pelo caminho que é esperado. A verdade é que muita gente me pergunta sobre racismo das mais variadas formas cotidianamente. E, de uns tempos para cá, eu resolvi escolher quando, como e com quem falar sobre os temas que me doem. Porque sim, dói. Então, eu vou fugir do tema esperado, vou burlar as regras do jogo do não silenciamento, vou quebrar as expectativas e dizer sim a algo inédito. Boiar, ao pôr do sol, num mar calmo e morno, como o da Bahia de todos os tantos. Essa é uma das melhores sensações do mundo para mim. Delícia. Você lembra a primeira vez que você boiou? Lembro que foi minha madrinha que me ensinou e foi em Paquetá, na época que dava para tomar banho de mar em Paquetá. É uma memória que a gente tem sempre que é de alguém que ensina, né? A gente nunca acha que vai conseguir e de repente a gente se vê ali para quem sabe boiar. É muito louco. Eu também lembro a primeira vez que eu boiei. E é muito doido. A gente fica assim, caraca, eu não tô caindo. É aquele momento ali que você para no mar. E ninguém esquece. Uma vez que aprende, é que nem andar de bicicleta. Quem aprende a boiar não afunda mais. Alguém mais quer ler? Eu, Cristina. Vamos lá. Vamos começar. Não é dirigido exatamente a alguém. É dirigido para uma maneira de formar pessoas. Como não valorizar o que se tem de melhor, que é a espontaneidade? Não pode isso, não pode aquilo. Tudo bem, vivemos em sociedade, mas corrigir riscando tudo que foi criado ou pensado pelo outro, por mim, e dizer está errado? Existem respostas certas e é preciso decorá-las? E foi desse jeito que precisei levar muitos anos para entender que não existia o certo e o errado. Existiam, sim, muitos caminhos que eu podia escolher, trilhar. Mas quanto tempo sentindo-se um peixinho fora d'água? Acho que tem a ver tudo com o que Carolina, com o que Vanderlei falou também, né? Esse peixinho fora d'água que todo mundo se sente, né? De vez em quando, ou sempre. Olha, É espontaneidade, é você conseguir. Não, desculpa. É você Imagina. conseguir não ter que ser um peso, uma âncora para ter que ficar situando todo mundo como se você tivesse essa obrigação só por você ter tal cor, só por você usar tal roupa, só por você ter estudado tal coisa. A gente não tem que ser. É aquilo que a Karina falou, a gente é político, a gente representa isso, beleza, e é ótimo,
mas às vezes ser político, ser né, ser transformador requer muita energia. Às vezes a gente só quer boiar, assim como qualquer pessoa, ser mundano e fazer as coisas desprovido. Isso é maravilhoso, né? Adorei tudo que a Carolina e a Cristina falaram todos aqui, todo mundo. Ficar atento à nossa exaustão, né? Quando a gente, às vezes a gente não percebe que a gente só está servindo o tempo todo, né? Seja através de informação, seja através da nossa identidade, seja através da nossa opinião, do nosso saber, da nossa propriedade intelectual, daquilo que a gente estuda, de onde a gente mora. De repente, a gente só está servindo para o outro. Antes de a gente continuar, quem mais quiser ler, e claro, tem nesse livro aqui, que é Mulheres que Correm com os Lobos, é no capítulo 10, porque esse livro é um livro bem grande, e é um livro que muita gente até considera meio chatinho, e ele, de fato, é um livro que é meio chato mesmo, porque é difícil você ler ele de primeira, né? É impossível, na real. É um livro que você fica lá longo, vai e volta, mas tem umas coisas interessantes, assim, né? E aí ela diz o seguinte, a autora, né, que a criatividade é um mutante. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja por uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo que pode ser feito com esse excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado da vontade, simplesmente é o que precisa ser feito. Criar algo num certo ponto do rio alimenta quem vem até ele, nutre animais que estão bem e ainda outros que estão nas profundezas. E ela conta, a criatividade, então, não é um movimento solitário. Nisso reside seu poder. O que quer que seja tocado por ela e quem quer que a ouça, que a veja, que a sinta, que a conheça, serão alimentados. E é por isso, e a gente volta para aquilo que a gente está trazendo desde o início da aula, que é a observação, que é ler os espaços, ler o outro. Ela fala, é por isso que a observação da ideia, da imagem, da palavra criadora de outra pessoa nos preenche e nos inspira para o nosso próprio trabalho criativo. Um único ato de criação tem o potencial de alimentar um continente. Um ato de criação pode fazer com que uma corrente abra caminho pedra dentro. E aí eu acho interessante trazer esse trecho, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está iluminando um ao outro. Então, cada hora que um fala, a gente se ilumina, a gente se inspira na palavra do outro, na inspiração que o outro traz, na falha, na dor, na palavra, na intimidade que a gente está trocando aqui. Porque por mais que a gente esteja tendo, né, um processo de criar individual, porque a gente cada um está no seu espaço, e separado, inclusive, né? Porque nem no mesmo espaço físico, literalmente, a gente está, mas eu acho que a criatividade ela fica coletiva, quando a gente compartilha esses processos criativos. E aí a gente volta para aquilo que a gente está sempre dizendo, que é sobre a gente olhar o outro, ler o livro, observar e se nutrir de repertórios que não são os nossos, de outras palavras, de outras histórias, para a gente se relaxar no processo criativo, que eu acho que é importante, tira a tensão do processo criativo, a gente entende que esse processo ele é para ser mais leve, ele é para ser mais relaxado mesmo, não precisa ter tensão nesse processo, porque quando a gente vai compartilhando, vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, né? E ao mesmo tempo vai trazendo uma certa continuidade, porque a gente está escrevendo, praticamente a gente escreveu uma semana praticamente, e a gente está escrevendo a outra, todos os dias, sobre assuntos que a gente não veio para cá sabendo que a gente ia escrever. Não foi combinado, a gente não pensou sobre isso antes, né? A gente não está sabendo. Eu até pensei em trazer hoje, de tarde, assim, falar um pouco de como seria e botar para cada um pensar, mas eu achei que a gente está muito capaz de fazer isso sem precisar de spoiler, sabe? A gente já está sabendo se acessar, a gente não precisa saber antes. A gente já está trocando aqui, e também se não souber antes, se não souber de primeira, se não quiser falar, é ok. A gente está fazendo isso todos os dias. O próprio ato de observar e de ouvir o outro também já está sendo um processo nosso de criação. Está tudo certo em relação a isso, sabe? A gente está aqui num conjunto de prática diária, de prática regular, de prática constante. A ideia é que a gente se nutra dessas ferramentas, desses auxílios, dessas ferramentas de apoio, para que a gente consiga manter esse ritmo pós-curso. Não sei se a gente vai conseguir isso de forma muito regular, de forma diária, porque é normal que a gente se perca, mas que a gente saiba aonde ligar esse gatilho, sabe? De começar a ter inspiração em qualquer coisa,
dentro de objeto que a gente olha, dentro de uma pergunta que ninguém fez, sabe? Dentro do nosso espaço interno e externo. Alguém mais quer ler? Quer dividir pelo menos o que pensou, que tipo de pergunta pensou? Quero dividir. Por favor. Eu respondi a uma pessoa que, na verdade, não me perguntou nada e me silenciou. Foi uma situação bem esquisita, que era um grupo de homens e que só tinha eu de mulher, e várias vezes, né? O silenciamento num grupo assim é fato. Mas esse me marcou bastante, porque eu não conhecia essa pessoa e vários assuntos estavam sendo ditos e eu estava falando da própria relação da mulher dentro da sociedade, que em vários lugares a gente não podia ainda, né? Estava começando determinados processos e eu estava falando exatamente da tecnologia, né? Que como tinham poucas mulheres ainda chegando em determinados espaços. E aí ele falou, e aí eu falei, quanto tempo que demorou para a mulher mexer em equipamentos e tudo mais? Aí ele falou, não, mas ela mexe muito tempo em fogão. Na frente, e só tinha homem. Aí virou uma gargalhada. Tipo, e acabou a conversa. E aí eu fiquei com a sensação de que aquela pessoa não teve a mínima possibilidade de querer me conhecer. E aí, aí eu estou respondendo, na verdade, para ele, para quem eu sou, né? Porque na hora eu fiquei, tipo, que grosseiro, que pessoa esquisita, né? Então eu respondo para ele as perguntas que ele não quis nem me conhecer. Sim, eu tenho muitos sonhos, opiniões e desejos. Sou um ser pulsante, sou uma mulher atenta. Sim, tenho muitas ideias também. Aos teus olhos de desimportância, não me calo. Dos teus risos e deboches, não aceito. Quero a liberdade de sentir e de ser. Não quero não desejo a tua aprovação. Na verdade, foi bem sucinto, assim, porque foi também uma sensação que eu estava eu não sabia que essa situação tinha me causado tanto. Como é que eu podia dar uma resposta para ele, sabe? Até hoje. E foi tão esquisito isso que apareceu aqui agora, assim, eu não sabia. E por mais que a gente seja, né, que a gente se comunique, a gente tenha facilidade de falar, de expressar o que a gente sente, nessas horas é incrível como a gente por mais que a gente saiba que isso existe, poucas vezes eu me vi amigas também conseguindo responder na hora, sabe? Para um tempo e pensa, assim. Dificilmente na hora a gente fica meio... que é tão intimidador, sabe? Ainda mais quando tá num ambiente assim que só tem homem. A gente fica meio opressor. Assim. É muito opressor, exatamente. É opressor. É muito louco. E assim, por mais que você soubesse elaborar isso, por mais que essa resposta, na hora, foi uma resposta escrota, sabe? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo, eles não, que é um caso à parte ali, mas você sabia disso, mas na hora a gente não sabe mesmo o que falar. Violência psicológica é uma coisa muito difícil de lidar, né, na hora. Todo mundo você fica meio, assim, meio ingênuo, né, meio criança, tipo, cara, por que essa pessoa tá sendo cruel comigo dessa forma? E isso acontece nesses momentos que esses homens falam esse tipo de coisa e parece que em grupo eles se sentem mais fortes ainda para falar esse tipo de coisa. E tá acontecendo isso com a gente agora nesse momento, né? Sociedade, assim, porque quando a gente tem alguém no poder que incentiva tanta atrocidade, parece que fica todo mundo em bando achando que pode falar pior, que tá protegido, sabe? Porque é uma sensação de proteção ali que você tem, né? Quando você tá em grupo, que você pode aprontar, fazer várias coisas, que nem quando a gente é adolescente. Você vai sozinho no shopping adolescente, você vai quieto. Você vai com os colegas, tudo é motivo de rir, né? Aí ri, não sei o quê, aí cai, não sei o quê, ri. A felicidade também, ela é contagiosa, e eu acho que a burrice e a ignorância também porque o povo fica ali em bando. E pronto, e a gente fica muito nessa, né? E não sabe como de fato responder, e às vezes até trocando com uma pessoa só individualmente. Acho que e não querer passar de louca também, né? Não querer dar um fora, não querer,
E a pessoa fala, nossa, mas que grossa, que louca, estourada, descontrolada, descompensada. É foda. Total. Acho que a gente. E também, às vezes, infelizmente, é a coisa da repetição, né? A gente vai encontrar várias pessoas escrotas ao longo das nossas vidas que vão falar coisas escrotas, fazer coisas escrotas que vão nos atingir da maneira que só a gente acaba sentindo as nossas dores. E aí a gente, já falei isso semana passada, ontem, mês passado, enfim, e chegou uma hora que a gente fica, caraca, eu não quero ficar me justificando e me colocando no seu lugar, Regina. Ainda mais você ao lado de vários homens, só o estresse, eu pelo menos penso, só o estresse de você tentar responder e todo mundo continuar rindo e você ia ficar uma situação muito desagradável. E eu entendo total isso. Você estava, de certa maneira, se resguardando, porque aquilo poderia perder muito mais o trem. Esse seu silenciamento te trouxe uma paz na hora, e agora você conseguiu ficar mais. Agora você conseguiu boiar. Vou usar o exemplo da Carolina para tudo agora, boiar, porque aquilo senão ia te consumir na hora sabe, a gente não precisa ficar É que se muitas vezes o consumindo disso silenciamento ele todo o não é tempo. uma ferramenta de inteligência que a gente usa, é porque a gente só sabe usar ela. Porque antes fosse assim, ai, quer Uhum, saber? Vou ficar quieta porque a gente não sabe o que fazer. uhum. Porque, né, quando é uma ferramenta de inteligência, da gente falar assim, aí não é nem vou me silenciar, é tipo assim, mano, não vou nem falar porque... mas já tá elaborado, ela ia dormir em paz depois disso, sabe? Ela ia falar, nossa, que boçais, ia dormir em paz. Só que não foi assim, porque ela tá trazendo essa questão para cá. Ainda é uma questão, porque ainda é uma questão pra gente, né? É tipo, concordo com o que você falou disso, né? Que são pessoas que são pessoas de fato violentas e grossas, mas só que é tão estrutural que não são algumas pessoas, é tipo uma camada, é um coletivo, né? E aí você se vê, estava no antigo trabalho e precisei ir numa festa, era uma festa de carnaval, todo mundo teve que fantasiado. E aí eu fui fantasiada, era uma fantasia de dinossauro e tal, e aí tinha um rabo a fantasia de dinossauro. Aí, de repente, um cara que eu nunca vi, e a gente estava num ambiente fechado, eu não estava no ambiente da festa, no ambiente fechado, tipo backstage, né? Ou seja, um ambiente fechado, com poucas pessoas que trabalhavam ali naquele ambiente de trabalho, um cara que eu nunca vi na minha vida, bem mais velho que eu, devia ter, tipo assim, né? Não que eu tenha 15 aninhos, mas eu já tô com os 33, mas o cara era mais velho, devia ter, sei lá, uns 50 e pouco, 60. Pegou lá pegou o rabo que eu tava vestindo, sacudiu e falou, rabão. Gente, olha isso. Tem noção? E na hora, eu fiquei assim, eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. Eu nunca tinha visto, eu tava trabalhando. E ele também tava trabalhando, só que em outro lugar. E aí, uma amiga minha mais velha que tava, ela falou, como é que é? E eu fiquei assim, tipo, com vontade de chorar, muito envergonhada. Aí eu me senti culpada de estar com aquela fantasia, sendo que era pra eu estar fantasiada. Eu trabalhava na Farm antes, o cara não era da Farm, e a fantasia era da Farm. Ou seja, eu não fiz nada de errado, eu tava trabalhando naquele lugar, eu fui com a fantasia daquela marca. Eu não tava errada, não, sabe? Eu tava fantasiada porque tinha que ir fantasiada. Me falaram, é festa fantasia, é carnaval, temos que ir fantasiada. Eu vestia a fantasia da marca que eu estava trabalhando. Até então, tudo bem. E o cara simplesmente fez isso. O cara nunca me viu na minha vida. Eu tava lá com o negócio. Tipo assim, eu tava trabalhando ali. Eu fiquei parada, me senti extremamente intimidada e eu não soube o que fazer. E eu sei dar respostas muitas vezes, sabe? E aí a minha amiga que estava comigo falou, como é que é? O que você falou para ela? Ele, não estava brincando. Ela falou, mas ela não brincou com você, ela não te conhece. Você, por favor, peça desculpa. Falou isso na frente de todo mundo. E eu muito sem graça, aí todo mundo começou a olhar e eu já estava sem graça de estar fantasiada, queria botar um short, queria ter ido embora. E é isso que a gente sente. E aí o meu silenciamento e o meu fato de eu ficar quieta nem foi uma ferramenta de inteligência, sabe? Foi de intimidação. Foi de medo, foi de vergonha, eu senti vergonha, fiquei intimidada, sabe? Eu fiquei com vergonha, eu queria ir embora dali, sendo que eu estava no meu trabalho. Estava no meu trabalho, com a minha roupa de trabalho, porque era a roupa que tinha que ir de carnaval. E é foda, cara, é foda. Não é a primeira Tem que vez. ter muita inteligência emocional para construir uma barreira, né? E não deixar essas coisas te atingirem. Não é muito difícil, assim, é um processo. Mas, realmente, lidar com esse tipo de intimidação é Consciência e rede de só apoio, porque, por aprendendo. exemplo, ali a minha amiga me deu uma segurada, sabe? Ela me apoiou, ela viu do que estava acontecendo.
Só que, às vezes, agora a gente tem entendido mais sobre isso também, eu acho, né? Coletivamente, assim. Porque várias vezes a gente passou por várias coisas parecidas com essas antes e a gente nem achava que era ruim, tipo, era normal o cara brincar, afinal de contas eu tava fantasiada e eu tinha um rabo ali. Então, tipo, ele só brincou comigo. Né? Várias vezes aquelas situações de desconforto, que até a Grada traz no livro também, né? Quando a gente é ensinado a lidar com o desconforto, seja ele qual for, e automatizar esse desconforto de modo a não passar adiante, porque é mais desconfortável para o outro, né? Então, foi desconfortável quando a minha amiga falou pro cara, ei, que é isso? O que você fez? E aí todo mundo olhou. Mas aí ele teve que lidar com o desconforto dele, porque até então ele só brincou e o desconforto era meu. E eu que me virasse ali naquela fantasia, eu que ficasse quieta e botasse um short, afinal de contas me senti culpada de estar fantasiada. E ele tava só brincando com os amigos dele. E o cara só brincou do fogão com os amigos dele, ele não ficou desconfortável em nenhum momento. E assim é sempre, com tudo. Né? Com quase tudo, sei lá, para quase muita gente. E a escrita ajuda, gente. Não socialmente, eu acho, né? Pensando assim, mas ajuda a gente a elaborar internamente alguns processos. É uma ferramenta de companhia também, sabe? Inteligente de companhia. Alguém mais quer ler? Eu quero ler. Falando em trabalho, eu acho que eu escrevi sobre isso. Eu escrevi para a dona de um estabelecimento que eu trabalhei. Nós estamos cansados. Estamos trabalhando muito, ganhando pouco. E ainda nos tiraram a comissão. Eu entro aqui e conto as horas para ir embora. Olho para os meus parceiros de trabalho e só vejo dor. Não há sonhos. Nós paramos de sonhar. Os clientes entram nessa loja linda, que finge ser saudável, que diz vender saúde. Não há saúde aqui. Estamos doentes, do espírito e do corpo. E não posso deixar de sorrir. Eu me pergunto, onde coloco as minhas dores para que a sua empresa esteja bonita? Tudo aqui é uma mentira, a começar pela sua vida. A começar pela sua vida, minha cara. E você quer vender essa mentira para nós. Eu me recuso a comprar. Minha alma tem sede de verdade, de olho no olho, de ser tratada como gente. Eu sou gente. Aqui mora um corpo que abriga um coração que busca a alegria de viver. E viver é olhar para os outros. E viver é olhar para o outro como um indivíduo frágil que tem muitas dores, sonhos, medos. Eu sou de verdade. O ambiente profissional tem muita violência também, né? Bastante. Alguém mais quer ler? Obrigada, Ju, pela sua leitura. Alguém mais se sente à vontade de ler? A gente fez um exercício hoje só para terminar mais cedo, mas já são 9h14. O tempo passou rápido. Gente, vocês estão muito quietinhos, a Ju falou aqui, vocês estão muito quietinhos, eu estou sentindo isso. Muito caladinhos. Mas esse exercício, ele, como eu falei no início, né? Ele tem muito essa função da gente desbloquear essas memórias internas. E a gente não precisa necessariamente falar daquilo que é muito desconfortável para a gente, ou de dores, ou coisas, né? Coisas que sejam desconfortáveis. Porque o processo da escrita, por mais que ele seja também sobre entrar em contato com aquilo que a gente não está acostumado a entrar, sabe? E é de investigação mesmo. E aí, quanto mais a gente consegue se investigar e mais consegue entrar em contato com aquilo que não está... com aquela, sabe aquele quarto que a gente quase não entra? Tem aquele livro da Clarice, que eu esqueci o nome, que é Paixão Segundo GH, que é dela entrando, e aí tem a barata, ela entra naquele quarto que ela quase não entra, e tem a barata, e o livro todo se desdobra a partir disso, desse cômodo, que na verdade é sobre ela, é sobre o corpo dela, né? Sobre o interno dela, mas que está ali no exterior, e aquela barata toda trazendo aquele desconforto para ela. Não necessariamente a gente precisa falar sobre esse desconforto, mas é a prática da gente, de repente, vir com uma pergunta que a gente não tinha pensado, de repente vir com uma fala que tenha sido inédita com a gente, né?
pode ser literal, como o Vanderlei trouxe, pode ser de uma forma mais subjetiva e deslocando daquele sentido, como a Carol trouxe, pode ser uma resposta a alguém, né? Também, como a Regina trouxe, não importa muito, né? A questão é o que a gente faz com aquilo que a gente quase nunca falou, né? Sobre o que a gente nunca falou. Vamos falar sobre isso. É mais para exercitar essa escrita de algo inédito, porque a gente está o tempo todo, em toda a aula, trabalhando com um estímulo inédito, né? Por mais que a gente fale de algo que já esteja aqui dentro. E aí eu acho que é sobre isso. É sobre a gente conseguir trazer aquilo que já está dentro. Não é nenhuma dificuldade, a gente não está pedindo para inventar nada, não é um texto novo, não é um texto inédito, não é uma história nova. É só a gente trazer o que está dentro. Aí a gente está trazendo com uma corda, está trazendo com uma mão, está trazendo cuspindo, está trazendo empurrando. Os estímulos são vários, mas o importante é que a gente está conseguindo colocar para fora. E essa é a parada. Não importa muito sobre o que a gente vai falar, sobre como a gente vai falar. O importante é que a gente está conseguindo tirar da gente todo dia algo inédito, alguma fala inédita, alguma memória inédita, e escrevendo sobre isso. E praticando a escrita a partir desse ineditismo. Porque isso vai treinando a nossa intimidade com o processo de escrever. É só um treino com o processo de escrever, sabe? A partir de diversas perspectivas, a partir de diversas fórmulas e de diversas provocações. Mas é mais ou menos isso. O fim tá Como é que deixando você todo falou mundo no muito último quietinho. encontro? É só... Do que você falou resume muito para mim no que a Hilda Hilst falou na entrevista. Como é que é? A escrita é Dos 20 anos, 20 logicidade, anos. escolaridade e intuição. Ela falou. Autoconhecimento, né? Conhecimento, escolaridade e intuição. É o que ela fala. Ah, sim. E é isso, gente. E é elasticidade, exatamente isso. É elasticidade total. Assim, quanto mais a gente faz, mais a gente vai treinando o nosso corpo para fazer. Como qualquer outra prática de musculação, física, dança, aeróbica, como qualquer outra prática, na real, né? Uma professora de yoga uma vez me falou que o corpo só acostuma depois de 3 meses fazendo aquilo todos os dias. E demora 3 meses. Então, é a gente treinar e ir acostumando o nosso corpo e o nosso olhar para isso também. Treinar o olhar é muito importante. É tão importante quanto escrever. Porque é aí que tá no mundo o repertório. Já tá dado, né? E a gente vai se alimentando desse repertório e vai fazendo essa prática coletiva, a criatividade coletiva, como tá no livro Mulheres Correm com os Lobos. Olha, Fê, você falou que o povo estava quietinho, mas eu não acho que está quietinho, não, porque assim, para mim foi tão difícil que eu pensei não, eu realmente não vou ler isso aqui de jeito nenhum, entendeu? Então, quando eu vi que uma galera leu, e aí trazendo também a parada da dança, tão inusitada assim, tão simples, né? Foi tão legal ouvir. E da Regina, que trouxe uma memória aí no passado, uma coisa que ela nem imaginava. Aí foi inspirador também ver aí vocês falando e pensando de onde tirar, né? Que eu fiquei perdida, eu não sabia de onde tirar. Então é um não texto que rolou aqui, eu ri. Mas já tá ótimo, não um texto também. A gente vai tentando tirar, sabe? Eu acho que a provocação é a gente tentar tirar de alguma coisinha ou outra, sabe? Tentar fazer um milagre todo dia. E às vezes vai rolar pra gente, às vezes não. Mas só da gente já tá aqui, já tá ouvindo o outro, sabe? A gente já tá se alimentando disso, de como as outras pessoas falam, de como as pessoas trouxeram as histórias, que tipo de histórias elas trouxeram, que tipo de analogia elas fizeram, sabe? O exemplo da boia, o exemplo do silenciamento, sabe? O exemplo da relação com os pais. Tudo isso a gente está sendo alimentado e são diferentes perspectivas. E às vezes a gente não vai conseguir escrever mesmo, sabe? Ontem mesmo eu estava com uma situação pessoal e eu falei, quer saber? Eu vou fazer dessa situação que está me frustrando, eu vou fazer uma ladrilha disso. Que aí eu vou botar para jogo e eu vou botar isso para fora e vai render. E eu não consegui escrever. E aí eu fiquei pensando, gente, porra, todo dia eu tô falando disso. Eu tô falando de processo criativo. Aí a gente já tá até no rolê de, caralho, eu tô me sabotando. É uma fraude isso que eu tô falando? Isso não existe, esse processo? Então é uma mentira o que eu tô dizendo?
sabe? Eu tô dizendo que a gente consegue escrever todo dia, mas a gente sabe que não é assim, sabe? Escrevi, mas não achei que estava bom para fazer lá uma ladrilha, para postar e coisa e tal. Mas eu cheguei a escrever uma coisinha, não lembro nem como é que ficou o começo do texto, mas era alguma coisa sobre... Ai, nem lembro, gente. Acho que era tipo, dizem que o amor dói, mas não dói. Mas não era tão idiota assim, mas era tipo, dizem que o amor dói, mas é mentira. Um negócio assim, uma coisa meio assim, do amor que dói, mas que não dói, e que as pessoas é que dói. Uma coisa assim de pessoa chateada com a vida, né? Amargurada, aí tá falando lá o negócio. Aí era mais Isso ou aí menos não é uma ladrilha, isso é uma cozinha inteira, né? É uma casa inteira azulejada, entendeu? E não tá suficiente. Mas aí eu tentei, mas não consegui também do jeito que eu queria que ficasse, sabe? Mas escrevi. E aí, quanto mais eu tava vendo que tava difícil, eu ia escrevendo. Não ficou legal, mas consegui escrever. E aí cumpri com essa verdade também, né? Porque a gente também precisa honrar com essa verdade que a gente traz, mesmo que o resultado, que é o que a gente sempre fala, não fique de excelência, não fique a ponto da gente querer dividir com o outro. Mas é só sobre a gente, inicialmente. E aí depois passa para fora. A Rê vai precisar sair, que ela falou aqui, e eu acho também que a gente já deu o nosso horário, né? São 21h21. E aí o pessoal que diz que aí abriu o portal, que eu não acredito nessas coisas, mas o portal abriu aí, ó, 21h21. Então vou fechar antes de virar 21h22, hein? Acabou. Tá bom. Então falou, gente. Sentiu a Beijo. pressão. Até amanhã. Tchau.